Artigo 26. O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à saúde definidos pelo respectivo sistema previdenciário. Então, ainda que o usuário ou dependente estejam cumprindo pena, eles devem ter garantido os serviços, deve ser garantido a eles o acesso a esses serviços de atenção à sua saúde, da forma como foi definida pelo sistema penitenciário. Vamos fazer uma questão sobre o PIA. O PIA deve contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, os quais têm o direito de contribuir com o processo, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal. Certo ou errado? Muito bem, errado. Não é direito, é dever. Eles têm o dever de contribuir com o processo. E o restante está correto, né? Eles, no caso de crianças e adolescentes, os familiares eles são passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal. Certo? Vamos fazer mais uma questão? Também sobre o PIA. O PIA será elaborado no prazo de até 90 dias da data de ingresso no atendimento, sendo que as informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento são consideradas sigilosas. Certo ou errado? Errado. O prazo é de 30 dias. 30 dias contados da data de ingresso no atendimento. E a segunda parte da assertiva está correta. Realmente as informações são sigilosas. As informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento. Vou tomar uma água. Para partirmos para o artigo 26A. E o que é que o artigo 26A fala sobre o acolhimento dos usuários e dependentes? Ele diz que esse acolhimento ele se caracteriza pela oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente que visem a abstinência. Esse acolhimento se caracteriza pela adesão e permanência voluntária, formalizada por escrito, entendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário e dependente. Então, essa adesão e permanência voluntária, ela é entendida como uma etapa transitória para que ocorra a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas. Ainda sobre esse acolhimento, uma característica dele é um ambiente residencial, propício à formação de vínculos, convivência entre os pares, atividades práticas de valor educativo e promoção do desenvolvimento pessoal. Todas essas são atividades que visam a reinserção social, que são características do acolhimento. O acolhimento ele deve ter essas características. Avaliação médica prévia e elaboração do PIA, do Plano Individual de Atendimento. O que mais que deve caracterizar o acolhimento? É vedado o isolamento físico do usuário ou dependente de drogas. Não pode deixar ele isolado. E são elegíveis, não são elegíveis para o acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave, as pessoas que mereçam atenção médico-hospitalar contínua ou de emergência, essas pessoas não são elegíveis para o acolhimento. E, nesses casos, as pessoas elas deverão ser encaminhadas à rede de saúde e não ao acolhimento, certo? Essas são as características do acolhimento, trazidas pelo artigo 26A.
Vamos ver agora o artigo 27. O artigo 27, ele inicia um novo capítulo que trata dos crimes e das respectivas penas. E ele inicia assim: as penas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor. E o artigo 28, ele já traz aqui algumas punições, algumas penalidades. Primeiro a gente vai ver quais são as ações que geram as penalidades, depois a gente vai ver quais são as penalidades. Então, as penalidades são para quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E quais serão as penalidades para essas pessoas? Vamos ver as penalidades. Advertência, prestação de serviços e medida educativa. A advertência, ela deve ser sobre os efeitos das drogas. Então, a pessoa que está carregando drogas para consumo pessoal, ela deve ser advertida sobre os efeitos da droga. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas não, mas tem uma pequena parcela da população que não conhece os efeitos da droga, que usa e não tem acesso à informação e mora em lugares muito isolados e, enfim, não conhece realmente, por incrível que pareça. Então, a primeira coisa é advertir sobre os efeitos das drogas. A outra penalidade é a prestação de serviços à comunidade. Essa pena ela deve ser aplicada pelo prazo máximo de 5 meses, nada de colocar o sujeito para prestar serviços à comunidade por 2, 3 anos, não. É 5 meses o prazo máximo de prestação de serviços. E em caso de reincidência, esse prazo vira de 10 meses, certo? Então, se foi encontrado, se foi observado de novo, reincidentemente, que o indivíduo estava com drogas para consumo pessoal, essa pena de prestação de serviços pode ser aplicada pelo prazo máximo até 10 meses. E a medida educativa, que é de comparecimento a programa ou curso educativo. Também prazo máximo de 5 meses e em caso de reincidência, prazo máximo de 10 meses. Certo? Bom, submete-se às mesmas medidas, às mesmas penalidades, quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância, de produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Então, se a pessoa está semeando, cultivando ou colhendo para seu consumo pessoal, ela também vai se submeter às mesmas penalidades de advertência, prestação de serviços e medida educativa. E como é que a gente determina se a quantidade ela é para consumo pessoal, se é para tráfico ilícito, que o tráfico ilícito já é crime. Já é uma pena mesmo. É diferente de você ter para consumo pessoal. Você não, porque você vai entrar no concurso de polícia, você não pode ter para consumo pessoal. Você já sabe os efeitos lesivos, certo? E vamos então ver como é que a lei diz que é determinada se a droga destinava-se a consumo pessoal. A lei diz: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz vai analisar a quantidade e a natureza da substância apreendida. Se o sujeito estiver com 2 quilos, não vai dizer que é para consumo pessoal. Mas isso é subjetivo, gente. Se a lei não fala em números, não vai cair na prova, dificilmente vai cair na prova números, a não ser que seja uma coisa absurda, como 2 quilos. Outra coisa que deve ser analisada pelo juiz é o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do agente. Tudo isso deve ser analisado pelo juiz
que vai determinar se a droga era para consumo pessoal ou para tráfico ilícito. Vamos falar agora da penalidade de prestação de serviços à comunidade. Essa prestação ela será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais ou estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários ou dependentes. Prevenção do consumo ou da recuperação de usuários ou dependentes. Para garantir o cumprimento das medidas educativas a que injustificadamente se recuse o agente, então se o agente ele se recusou às medidas educativas, para que seja garantido que ele cumpra tais medidas, o juiz pode sucessivamente submetê-lo à admoestação verbal. Isso aqui é uma questão boa de prova. É você usar um tom mais severo. Isso é uma coisa legal, isso está previsto em lei. Você usar um tom mais duro, você falar com mais severidade, ser mais até um pouco grosso com a pessoa, para submetê-la ao cumprimento das medidas educativas. E também pode submeter a multa. O juiz também pode determinar que a pessoa pague multa. O que não a dispensa do cumprimento das medidas educativas. Isso aqui são ações que o juiz pode determinar para que a pessoa cumpra as medidas educativas, certo? E o juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator estabelecimento de saúde gratuitamente, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Essas são as disposições do artigo 28. Vamos ver agora o artigo 29. Na imposição da medida educativa, a que se refere o inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 28, ou seja, aplicação da multa. Releitura. Na imposição da multa, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias multa entre 40 e 100, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, um valor entre 1/30 e 3 vezes o valor do maior salário mínimo. Não existe maior ou menor salário mínimo, hoje é só salário mínimo. E 1/30, ou seja, o salário mínimo dividido por 30, ou o valor pode ser de 1/30 até 3 vezes o salário mínimo. E os valores decorrentes da imposição da multa serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas. Artigo 30. Quando é que prescreve? Vamos falar de prescrição. Prescrevem em 2 anos a imposição e a execução das penas, observado no tocante à interrupção do prazo o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal. Esses artigos falam da interrupção do prazo de prescrição. Não vamos vê-los, pois não é assunto desta lei, não é algo que vai cair na prova fazendo referência a esta lei. Pode até cair como Código Penal, mas não como esta lei. Vamos fazer uma questão. A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem exclusivamente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Certo ou errado? O curseiro, quando vê isso aqui, já fica preocupado, né? Exclusivamente. E acho que está errado. Está errado, porque não é exclusivamente. É preferencialmente. Então, os programas e as entidades devem ser preferencialmente voltados à prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, e não exclusivamente. Que é o que prevê o parágrafo 5º do artigo 28.
A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Vamos ver agora o artigo 31. O artigo 31 trata da licença prévia. Licença prévia para quê? Licença prévia para determinados verbos relacionados à droga, certo? Que não é todo mundo que é proibido de usar droga. Tem fins terapêuticos, tem fins científicos, tem fins de pesquisa, né? Então, é indispensável a licença prévia da autoridade competente para quê? Produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir. Não precisa decorar, mas basta você saber que é indispensável a licença prévia da autoridade competente para todos esses verbos aqui, para qualquer fim, independente do fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação. Então, produzir drogas, para produzir drogas, necessário licença prévia. Para reexportar drogas, necessário licença prévia. Para transportar matéria-prima destinada à preparação de drogas, necessário licença prévia. Observadas as demais disposições legais. Óbvio que não precisa só ter a licença prévia. Precisa observar uma série de disposições que vão garantir que aquelas drogas, aquelas matérias-primas, não caiam em mãos erradas. Certo? Vamos ver o artigo 32. Fala das plantações ilícitas. Plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia, que recolherá quantidade suficiente para exame pericial. Então ele vai destruir a plantação, o delegado de polícia, mas vai recolher uma quantidade suficiente para fazer o exame, para provar que aquilo ali realmente era droga. De tudo, lavrando auto de levantamento das condições encontradas. Então ele precisa lavrar o auto de levantamento das condições encontradas, para tudo. Tudo tem que estar registrado em auto, inclusive a delimitação do local. Asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. Precisa existir prova, precisa haver prova de que ali realmente tinha uma plantação ilícita, certo? Em caso de se utilizar a queimada para destruir a plantação, queimada já é uma coisa mais séria, já pode causar um incêndio de grandes proporções. Então ele deve observar cautelas necessárias à proteção do meio ambiente, para o fogo não se espalhar por outras, além da plantação ilícita, e é dispensada a autorização prévia do órgão próprio do SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Isso aqui é muito bom de cair em prova, gente. Não é necessária essa licença prévia do órgão. O delegado de polícia, ele pode tacar fogo na plantação sem precisar, sem ficar esperando a autorização do órgão do SISNAMA, certo? SISNAMA. E as glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, de acordo com a legislação em vigor. Vamos fazer uma questão. As plantações ilícitas, imediatamente destruídas pelo delegado de polícia, que recolherá quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas medidas necessárias para a destruição da prova. Faltou o verbo aqui que eu não tinha lido. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia, que recolherá quantidade suficiente para o exame pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a destruição da prova. Não é destruição da prova, né, gente? É asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova.
prova deve ser preservada. A plantação é destruída, mas deve garantir a preservação das provas. Vamos ver o artigo 33. O artigo 33, ele já trata do crime de... Vamos ver. O crime é importar, reexportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Qual a pena para esse crime? Reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de dias multa, entre 500 e 1.500. Essa pena ela pode ser reduzida de 1/6 a 2/3, se o agente, primeiro, seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. Então, se o agente cumprir esses 3 requisitos, a pena ela poderá ser reduzida de 1/6 a 2/3. Nas mesmas penas que a gente viu do artigo 33, incorre quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Ou quem semeia, cultiva ou faz colheita de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Naturalmente, que se a pessoa tiver autorização ou estiver agindo de acordo com determinação legal, ela não vai incorrer em pena nenhuma, certo? Também, nas mesmas penas incorre quem utiliza local ou bem de qualquer natureza, de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outra pessoa dele se utilize, ainda que gratuitamente, para o tráfico ilícito de drogas. Então, se você tem uma casa e você permite que na sua casa ocorra o tráfico ilícito de drogas, você vai incorrer naquelas penas também. E também incorre nas penas quem vende, entrega drogas ou matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de drogas, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Deixa eu explicar isso aqui, que isso aqui é interessante. Imagine que o sujeito, o policial, a Polícia Federal fez toda uma operação e conseguiu prender o traficante de droga. Como? O policial se infiltrou, o agente policial se infiltrou, foi lá, falou, conseguiu lá, criou laços, criou as relações e o traficante forneceu uma pequena quantidade de droga gratuitamente ao agente que estava disfarçado. O traficante não sabia que o agente estava disfarçado. E aí o agente, estava me oferecendo para me vender depois, ou vende, enfim. Está me oferecendo para me vender depois. Pronto, vou prender. Foi lá e prendeu. E aí o sujeito chega no juiz, no processo lá. Não, estou sendo preso por quê? Não, você está traficando drogas. Não, a única prova que vocês têm é que eu entreguei drogas a um policial. Eu entreguei drogas a um agente policial. Isso está de acordo com a lei. Eu devo entregar drogas ao policial. Não devo fazer isso para que o policial proceda à destruição? Imagine o nível que o pessoal faz, como o pessoal não se defendia. Então foi criado isso aqui, dizendo que quem vende ou entrega drogas
Agente policial disfarçado também comete crime, porque não sabe que o policial está disfarçado. Não é porque entregou a um policial que não vai cometer crime, que vai alegar depois inocência. Não, se entregou a um policial disfarçado sem saber que o policial estava disfarçado, sem saber que era um policial, vai incorrer nas mesmas penas de quem trafica, assim, de quem planta, colhe, enfim, todos aqueles verbos que nós vimos. Certo? E as penas, essas penas, né, poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, também são as mesmas penas, as mesmas causas de redução, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre a organização criminosa. Certo? Vamos ver agora um outro crime parecido. Parecido não, porque ele está também no mesmo artigo. Que é induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multa. Só que vocês repararam aí, alguém deve ter pensado aí, o que é essa ADI 4274? Essa ADI é porque esse crime, ele pode ser, essa definição do crime, a interpretação dela poderia incluir a marcha da maconha como crime. Poderia pensar-se, a marcha da maconha está induzindo as pessoas a usarem maconha. Alguém naturalmente deve ter pensado isso. Então, ajuizou-se uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, para declarar que isso aqui era inconstitucional, interpretar isso aqui de forma a proibir a marcha da maconha. E, naturalmente, foi o que o STF decidiu. O STF decidiu que a marcha da maconha não é vedada, ela é permitida. Que esse crime previsto no artigo 33, ele não proíbe a marcha da maconha. E eu peguei um trecho aqui do site lá do STF, de notícias, que diz o seguinte: o plenário seguiu o voto do ministro Aires Brito, relator da ADI 4274, proposta pela PGR, determinando que o dispositivo da lei de tóxicos, que classifica como crime o ato de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, seja interpretado em conformidade com a Constituição Federal. Dessa forma, exclui-se da interpretação da norma qualquer significado que enseje a proibição de manifestação de debates públicos acerca da descriminalização ou legalização de drogas ou de qualquer substância que leve ao entorpecimento episódico ou viciado das faculdades psicofísicas, conforme destacou o relator em seu voto. Ou seja, o STF decidiu que a marcha da maconha é legal e que o crime previsto no artigo 33 ele não pode ser interpretado de forma a proibir a marcha da maconha, certo? Por isso que tem aquele ali, vide ADI 4274. Mas você não precisa se preocupar com isso porque agora você já sabe. Outro crime trazido pelo artigo 33 é o crime de oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem. Então, você conhece um companheiro ou uma companheira e chama para fumar um baseado. Isso é crime, Você está oferecendo, sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Então tem gente que acha que isso transformaria-se em consumo pessoal. Não, eu estou oferecendo aqui a meu parceiro, a minha parceira. Isso é crime também. A pena, detenção de 6 meses a 1 ano, e pagamento de multa de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Quais são as penas previstas no artigo 28? São aquelas penalidades para o consumo pessoal. Afinal, consumirem juntos, você vai consumir também. Que é a advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Certo?